Nuage. It's everywhere. Opa, bom dia, pessoal. Tudo bom com todos? Vamos lá, 9.1. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. Estou vendo aqui que o pessoal está conectando, mas enquanto isso aqui a gente já vai iniciando, trazendo uma introdução, apresentando aqui os convidados. Primeiro, eu quero agradecer aqui a participação de todos que já estão conectados conosco e quero também dar boas-vindas aqui ao nosso primeiro evento aqui de 2026, o nosso primeiro webinar também. A gente quis trazer um modelo um pouco diferente para esse webinar. A ideia é não ser algo tão monótono, uma apresentação ali sequencial. A gente quer fazer um debate mais interativo, tanto com os nossos convidados aqui, esse time de peso, que a gente vai apresentar aqui na sequência, mas principalmente com todos os inscritos, com todos que estão participando aqui desse webinar ao vivo. Então, a gente tem uma interface de chat. Sintam-se à vontade para trazer algumas ponderações, algumas dúvidas também, se quer saber melhor sobre alguma novidade que foi traga nesse último reInvent da AWS, ou se quiser também compartilhar aí sua experiência conosco, quem pôde participar também do evento lá em Las Vegas, vai ser muito bem-vindo aqui para que a gente possa trazer para o nosso debate. O nosso foco hoje, então, é falar sobre todas as novidades e lançamentos que tiveram no reInvent de 2025. Todo esse time aqui que foi selecionado, esse time de peso, são pessoas que participaram presencialmente do reInvent. Então, todos estávamos aqui em Las Vegas. Inclusive, eu estou com o meu kitzinho aqui. Tá um calor forte aqui em São Paulo, mas só para poder mostrar aqui o casaco aqui do reInvent, a garrafinha aqui também de água, todo mundo é importante estar se hidratando. E a gente fez um levantamento aqui, uma enquete dos principais serviços, assim, pelo menos que chamaram mais atenção aqui de cada um dos especialistas que estão conectados, para que a gente possa estar dialogando aqui, possa estar discutindo, trazendo alguns questionamentos, alguns debates aqui na mesa, tá? Primeiro, eu gostaria de me apresentar, acho que nem todos aqui me conhecem. Então, meu nome é Alan Macedo, atualmente eu estou como diretor da área de soluções aqui da Nuage IT. Já venho trabalhando aqui com o cenário de tecnologia há bastante tempo, pode colocar uns 15 anos de mercado, e um pouco mais da metade com foco em computação em nuvem, principalmente com foco no player da AWS, né? A área de tecnologia é uma área que eu sou apaixonado, inclusive eu fiz uma transição muito tempo atrás de biologia para tecnologia, e junto com tecnologia agora uma nova paixão, sempre que eu tiver oportunidade eu vou aproveitar para falar, é o teatro também, que é uma outra área ali que eu encontrei que me ajuda muito, principalmente no meu dia a dia, que é muito voltado ali também para apresentações, para grandes eventos, e também é uma outra área ali que me ajuda um pouquinho a mudar um pouco o foco ali no dia a dia. E falando um pouquinho sobre a Nuage, quem caiu aqui de paraquedas e não conhece também, hoje nós somos uma empresa aqui super especializada em consultoria de tecnologia, a gente trabalha com os principais players ali globais e com grande foco principalmente na AWS, que é um grande parceiro que a gente escolheu ali desde o início da nossa jornada, né? A AWS, desde o início, ali precursora, também líder no quadrante quando a gente fala de provedores de cloud. A gente tem algumas conquistas também, alguns reconhecimentos. Hoje nós somos considerados como top 3 parceiros da AWS no Brasil. Também temos ali um selo de top 10 parceiros da América Latina. E também já fomos reconhecidos como parceiro do ano da própria AWS. Então é uma parceria ali que ela surte muitos frutos, principalmente para os nossos clientes, porque todos esses selos, toda essa jornada, todo esse trabalho feito em conjunto ali a 4 mãos, 6 mãos, que o cliente sempre faz parte também, ele sempre também volta em incentivos, em benefícios, em projetos, em qualidade que a gente consegue estar entregando para os nossos clientes. E hoje nós conseguimos falar ali, quando a gente traz o cenário de tecnologia, né? A gente consegue agregar principalmente as principais tecnologias do mercado, e a AWS ela vem muito forte porque ela entrega um leque de ferramentas muito extenso para que a gente possa construir as soluções para os nossos clientes, mas principalmente as metodologias e os melhores profissionais também conectados. E a gente consegue trabalhar desde a camada de cloud, a camada de aplicações, como desenvolvimento, camada de segurança também para o ambiente, sempre com olhar 360, camada de dados, camada de DNA. Então, a gente consegue ter uma visão bem 360 graus ali no que tange a tecnologia. E para quem quiser saber um pouco mais, eu também deixo aberto um convite. Então, depois do webinar, depois do evento, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, que a gente pode falar um pouquinho mais e, principalmente, entender o seu momento, o momento do seu negócio e trazer uma jornada de como é que a gente pode ajudar a trazer maiores benefícios para a sua empresa. O evento do reInvent, para quem não conhece, ele acontece todo ano, inclusive se vocês entrarem no site do reInvent, já tem a visão da data de 2026, também, normalmente sempre ali no finalzinho do ano, esse ano vai começar dia 30 de novembro, ano passado começou dia 1º de dezembro até o dia 5, e ele é o maior evento que a gente tem ali global
da AWS e de tecnologia. No ano passado, tivemos mais de 60 mil pessoas participando do evento. Então, quem já teve a oportunidade de visitar a cidade de Las Vegas, imagina 60 mil pessoas ali participando de um evento de tecnologia, com objetivos muito similares, para receber novidades da AWS, para encontrar parceiros, encontrar clientes, fechar networks, participar de experiências que o próprio evento proporciona ali durante o roteiro ali em Las Vegas. Então, foi um evento, inclusive, que nós selecionamos, todo ano nós participamos ativamente, e nesse último ano nós levamos alguns clientes. Então, também chamamos alguns clientes ali que foram selecionados para que eles pudessem participar de toda essa experiência junto conosco. Nesse evento, foram mais de 600 sessões técnicas. Então, são 5 dias de evento, foi do dia 1 ao dia 5º, e esse evento, ele sempre é recheado de novidades. Então, a AWS traz, sim, muitas tecnologias, muitos serviços que já estão em produção, e eles trazem algumas sessões técnicas, eles falam de algumas mudanças que aquele serviço teve, mas ele também traz muitas novidades. E dentro dessas 60 sessões técnicas e outras de keynotes que nós tivemos, foram anunciadas mais de 2.000 novidades. Então, imagina, para quem já sabe aí quantos serviços a AWS tem, imagina cada serviço sendo modificado, sendo evoluído, com novas funcionalidades, com a incrementação agora de IA generativa dentro dele, novos serviços sendo lançados, muito forte, conectado numa nova era, voltado para agentes. Então, mais de 2.000 novidades ali que foram comentadas, e pegando todas essas novidades, quando a gente classifica elas por área dentro da tecnologia, GNA, aplicação, dados, a gente vê que mais de 42% dessas novidades são relacionadas à inteligência artificial. Então, assim como 2024, 2025 se repete, inteligência artificial e um grande foco para a generativa tem sido o grande volume de novidades, de atualização, de inovações que o mercado, e principalmente a AWS, ela tem trabalhado. A gente teve também no evento a apresentação, igual todo ano, do CEO, do Matt Garman. Então, desde 2024, já como CEO da Amazon, ele falou muito forte sobre essa nova era, muito voltado para agentes de IA, inclusive a AWS lançando também serviços de agente, e a gente vai conversar um pouco sobre eles aqui. Então, o mercado ele passando por toda essa transformação, desde final de 2023, final de 2022, 2023, onde a parte de IA generativa vinha muito forte, principalmente com uma visão ali mais de assistente, conectado a um RAG, depois a gente falando mais da parte de agentes, depois MCPs, orquestração de agentes, agente que agora. Então, é um tema aí que sempre vem retomando com muitas novidades. Também os novos modelos da Amazon, um ponto também que a gente vai estar agregando aqui, comentando um pouco. E também a gente teve a apresentação ali do CTO da Amazon, o Werner, onde ele tinha, né, de praxe ali todo ano um encerramento como keynote, um dos keynotes principais de encerramento do evento, e esse ano ele fez a despedida ali do palco também. Ele trouxe uma visão de que para os próximos anos ele quer passar esse posto, essa carreira para novas pessoas, para novas vozes, para próximos engenheiros ali dentro da AWS, dentro da Amazon, para que possa fazer esse papel. Isso foi um ponto legal, né, porque teve um cenário de despedida, né, e foi algo bem emocionante, né? Eu não estava no palco principal, mas foi transmitido em todos os telões, e foi um cenário também que chamou bastante atenção ali no fechamento da noite. E para trazer um pouquinho aqui do pessoal que está conectado conosco, aí já estão vendo a carinha aqui de todos eles, eu quero, primeiro, agradecer aqui a participação de vocês. Eu vou abrir um espaço aqui para que vocês possam se apresentar rapidamente. E, pessoal, eu não sei se vocês entendem o nível de dificuldade que é conseguir reunir aqui esse time, essa seleção, né? Porque se eu fosse montar uma seleção da Nuage, todos esses aqui seriam os titulares. Todos esses caras aqui seriam os que estariam jogando em campo, são aqui as cabeças aqui, fazem parte, conduzem a nossa estratégia aqui de cada uma das nossas frentes de atuação dentro da Nuage, não à toa estão aqui conectados conosco para poder participar aqui desse evento, desse webinar. Então, vocês entendem qual a dificuldade de conseguir reunir todo mundo numa única agenda, mas que bom que a gente conseguiu, a gente vai conseguir fazer aqui um evento bem enriquecedor. Bom, Didi, nosso Adriano, aí tem que usar os apelidos aqui também, nosso eterno Didi, nosso mestre de cloud. E aí, Adriano, como é que você está? Bom, tô bom demais, tô empolgado aí, vamos trocar uma ideia com o pessoal, prazer em conhecê-los. Como o Beniola falou, meu nome é Adriano, trabalho na parte de engenharia de cloud. Hoje aqui lidero a equipe de projetos de cloud. Por que projetos de cloud? Porque todo projeto tem que ter uma base, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um lugar para rodar. Então, a minha construção, a minha atuação junto com o meu time é exatamente nessa camada, né? Então, a gente provém toda a infraestrutura, usando as melhores práticas, baseado na melhor documentação, para sustentar os melhores serviços aí para todos vocês.
Fantástico, Didi. Obrigado, cara. Obrigado. E o nosso Brunão também, Bruno Teles. Bruno, nosso especialista aqui em software, especialista também aqui na área de soluções. O Bruno é um dos melhores desenvolvedores também com quem eu já trabalhei, o cara é fera. E aí, Bruno, como é que você tá? Olá, pessoal, bom dia. Alan, sempre um prazer falar com vocês, falar sobre tecnologia, trocar conhecimento com vocês é sempre enriquecedor. Falando um pouquinho de mim aí, né, são 25 anos de TI, né, já passei ali muita coisa legal ali, né, o boom da internet no Brasil, os computadores funcionando no 386 e tudo, e hoje a gente falando em nuvem, né, quem imaginou isso um dia? Então, é um prazer. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o grande evento que a gente participou em Las Vegas, que foi muito enriquecedor, a troca de conhecimento, foi muito importante. Então, é um prazer e vamos fazer um excelente evento aqui para o pessoal entender um pouquinho, né, do que a gente passou nesse grande evento. Obrigado, viu? Fantástico, Bruno. Cara, esse ponto que você trouxe também, um ponto que chama muita atenção, né? Somente todos conectados aqui, a gente participou de uma grande transição, né? Então, do mundo antes da nuvem e o mundo pós-nuvem, né? Esses caras estão conectados aqui e carregaram diesel nas costas, né? Para poder alimentar ali o gerador para data center quando cair energia, CPD. Uma galera aí que pegou desde o antes e o depois. E a gente conseguiu ver, né? E observar todo esse impacto que essa transformação causou. Principalmente para os negócios, né? Quantas empresas não surgiram depois por conta dessa facilidade, da simplicidade que é entregue ali pela computação em nuvem. De você poder instanciar, testar, subir um serviço rápido, desligar, escalar rapidamente. Principalmente em empresas que surgiram com o core dos seus serviços voltado para a inteligência artificial e a generativa. Então, de fato, é um grande impacto aí que causa no nosso mercado e para a sociedade, né? Porque, querendo ou não, o grande impactado no final são as pessoas que consomem esses serviços. E o Sergião também, grande Sergião Terzela. Sérgio é o cara mais fera aí de dados que eu conheço, que eu já tive a honra de trabalhar há bastante tempo, né? Não só aqui na Nuage também, mas é uma pessoa aí que já conhece de longas datas. E aí, Sérgio, fala um pouquinho sobre você também pra gente. Fala aí, Alanzinho. Bom, pessoal, meu nome é Sérgio Terzela, como o Alan disse, né? Eu lidero a equipe de dados, né? Data Analytics dentro da Nuage. Como não podia deixar de ser, né? Como todo DBA é marrento, a gente é a galera do Darth Vader, né? Dentro da Nuage. Então, e somos apaixonados por dados, né? Então, assim, e por resolver o problema dos nossos clientes. Então, assim, eu acho que principalmente na equipe, né? Dentro de dados, e se vocês forem parar para pensar, e como é dito, né, dado é o petróleo, dado é o ouro e o tesouro das pessoas, né, das empresas, das organizações. A gente está aqui para falar principalmente de dados, como manter os dados, como sustentar a estrutura que mantém os dados, como acessar essas informações, como criar, transformar esse montoeiro de dados em informações relevantes para o dia a dia da gente, né? Então, basicamente, isso que a gente vai fazer, e é esse o recado que o Reinvent dá, ano após ano, após ano, após ano. Né? Então, bem-vindo todo mundo aí, pessoal, para essa conversa, vai ser bem divertida aqui. A parte de dados é uma área que sempre esteve em ascensão, sempre esteve em foco, né? Principalmente agora com inteligência artificial, as empresas estão entendendo cada vez mais a importância ali dos seus dados, de trabalhar eles, de gerar informação, de trabalhar seus datasets para que possam ser consumidos por modelos de IA. Então, é um outro tema que está tão em voga quanto antes, né? E tanto no Reinvent, mas a gente tem um outro evento também que acontece todo ano, que é o Summit, aqui no Brasil, em São Paulo. Eu falei 42% ali da parte de IA, mas um outro tema também que se destacou bastante são serviços voltados para dados. Então, são outros que tiveram bastante novidades ali. Eu colocaria eles como segundo lugar e depois serviços mais para infraestrutura, aplicação, em terceiro e quarto lugar, se a gente fosse fazer um pódio. Então, é outro cenário também que foi bastante impactado aí pelas novidades que foram apresentadas pela AWS no nosso último Reinvent. Luizão também, Luizão conectado aqui conosco, Luiz Fernando. Luiz Fernando, hoje ele é responsável também, especialista na parte de software aqui, responsável pelas nossas operações aqui de MS, sustenta aqui as aplicações dos nossos clientes. E, Luizão, não sei se já te falei isso aqui, mas o Bruno, para mim, ele é o melhor desenvolvedor assim, que eu já conheci, mas se eu fosse colocar um nome que tá tirando esse posto dele aí com grandes chances, eu colocaria Luiz Fernando aqui, tá?
como esse Olha grande só, candidato aí para se tornar o melhor desenvolvedor que eu conheço. Diga aí, Luiz. olha só. Bom dia, pessoal. Eu sinto que o Bruno vai ficar triste lá. Fala isso não. Bom, como o Alan comentou, eu estou hoje à frente do time de AMS, então responsável pelas operações dos nossos clientes. Muito animado para o evento também. A gente teve diversos serviços anunciados no Reinvent voltados para a operação e para a produtividade, né, tanto dos projetos e do time operacional. Então, foi bem bacana esse ponto e bem ansioso para a gente poder passar por todos eles com o pessoal. Isso é legal, né? Até um dos propósitos da gente estar participando desse evento é principalmente pegar essas novidades na íntegra e internalizar dentro de casa, né? Trazer para dentro da nossa operação, trazer para dentro dos nossos projetos, para que a gente possa ali estar conectado, tem de mais novo e estar entregando isso também para os nossos clientes. Então, 100%, Luiz, 100%. E também eu falei do nosso time, né? Todo time ali, toda a seleção tem que ter um capitão. E se eu fosse trazer o grande capitão aqui da Noage IT, dessa seleção que está em campo, a gente tem o Eduardo Terzella. Então é o cara aí das estratégias, o cara que define todas as estratégias e coloca o time em campo ali para poder executar. E aí, Dudu, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para todo mundo. Como a gente falou sobre os momentos da tecnologia, né? Eu sou um cara mais velho, então eu mexi ainda com os meus monitores de fósforo verde aqui, depois foi evoluindo e a gente vê essa jornada acontecendo, né? A todo momento a gente está mudando a forma como a gente faz as coisas, né? A gente tinha lá nossas máquinas físicas, eu sou da época que a gente botava CD para poder fazer instalação, depois a gente veio para as máquinas virtuais, que já deu um boom, a gente veio para a parte de containerização, que também deu um outro boom, e agora a gente está na parte de a generativa, que a gente já está vendo essa mudança que está acontecendo. No Reinvent, a gente vê basicamente como que a AWS está acelerando essa jornada de consumo de IA para os nossos clientes, né? Então, o que você faz, você tem que fazer usando a IA. Se você não colocou ainda hoje no seu dia a dia, você já está ficando para trás. Se os seus processos da empresa eles não estão rodando com IA, você já está ficando para trás. Então, se a sua operação hoje não usa IA para identificar problemas, para categorizar chamados, para melhorar a performance de aplicação, para fazer gestão voltado para FinOps dentro do seu ambiente, você está ficando para trás. Então, a AWS sempre mostra para a gente qual é o caminho que a gente tem que trilhar junto com eles, né? Então, assim, eles encurtam bastante esse caminho. E o Reinvent trouxe muita informação para os meninos poderem compartilhar com vocês. É aquele cenário que a gente vive falando aqui dentro da Noage, né? A gente executa uma mega tarefa ali, aí a pessoa vai apresentar. A primeira pergunta que você faz é: você fez com IA? Não? Não, então vai lá e refaz. Tem que usar IA, Exato. tem que utilizar IA, tem que padronizar. Isso é uma coisa que a gente traz muito forte dentro de casa, tá? Aqui... É a cultura, né, Alan? Cultura de você fazer, porque é o que a gente... Eu até pergunto isso nas entrevistas, né? Usar IA acelera o seu processo de pensamento, o seu processo de pesquisa, a entrega do que você está fazendo. Então, de maneira nenhuma a gente desvaloriza a utilização da IA. A gente quer que o nosso time utilize de forma responsável e de forma correta. Então, é por isso que a gente sempre pergunta se eles estão usando o IA no dia a dia deles. Porque se eles não estão usando, eles estão pouco efetivos no que eles estão fazendo, né? Sim, e querendo ou não, te conecta e prepara também toda a equipe para as novas competências que cada vez mais o mercado vai te exigindo, né? Então, para que a gente possa ter toda essa visão de agilidade, para que a gente possa interagir com todas essas novas tecnologias que estão surgindo e usufruir dos benefícios delas, é importante que a gente já traga isso para o nosso cotidiano, não só como ferramenta, mas dentro do nosso processo. Igual Exato. o Dudu comentou, hoje a gente fala de uma cultura bem AI-driven. Então, de fato, já está internalizado aqui em todas as estruturas da Noage. Desde a camada mais técnica, a camada de negócio também, como time de soluções. No nosso dia a dia a gente faz total uso ali de ferramentas. Bom, obrigado, Dudu, obrigado a todos aqui por se apresentarem. E eu só queria trazer também mais um convidado aqui, eu acho que um dos mais importantes de hoje, que
é você, essas pessoas que estão conectadas aqui conosco. Porque a ideia desse webinar, desse evento, é de fato que a gente possa fazer algo mais dinâmico, um bate-papo. Então, você tem total liberdade de utilizar o nosso chat. Eu já recebi uma pergunta aqui, mas pode trazer aqui suas perguntas, pode trazer sua experiência, pode trazer algum tema aqui se você sentir falta, ou quer que a gente comente um pouco sobre ele. Tenha total liberdade para poder participar aqui junto conosco, tá, pessoal? E quem não nos segue ainda nas redes sociais, esse evento, esse webinar, ele está sendo gravado, então depois a gente vai publicar também, para que vocês possam visualizar ali na íntegra, mas eu faço também um convite. Então, siga-nos, tanto no nosso Instagram, como no YouTube também, @noAIGIT, @noAIGIT tudo junto, para que você possa nos encontrar, e também no nosso LinkedIn, no AIGIT. São ferramentas, plataformas que a gente posta bastante conteúdo enriquecedor, e bem no momento do lançamento, no momento que ele é divulgado pela AWS, seja a partir de um fórum, de um news, no momento de um evento que a gente participa, a gente busca estar sempre bem conectado para que a gente possa trazer as informações sempre de antemão para quem nos segue, para os nossos clientes. Bom, feitos os convites, agora vamos iniciar aqui os temas então. Então, igual eu trouxe no início, a gente fizemos algumas enquetes, né? Então, selecionamos aqui de todas as novidades, de todos os serviços lançados e que foram impactados durante o reInvent, selecionamos os que na nossa visão, eles vão ter mais impacto no dia a dia dos nossos clientes, no nosso dia a dia também, entregando projetos, entregando operação ali, sustentação dos workloads dos nossos clientes. Como eu falei anteriormente, grande parte das novidades estão voltadas para IA, para inteligência artificial generativa, para inteligência artificial com machine learning também, outros modelos mais tradicionais. Então, a gente abre aqui também o nosso módulo falando um pouquinho desses serviços de IA que fizeram parte ali do reInvent de 2025 da AWS. Adriano Viana, vou começar contigo, grande Didi. Acho que um dos serviços ali, e a gente vem usando bastante tempo, eu particularmente gosto muito, que é o Kiro, desde a versão do preview, a gente já está conectado. Ele tem duas grandes frentes, né? Não vou trazer tanto, mas somente na área de soluções. Eu sempre usei muito a de especificações, para me ajudar com especificações de projeto, ajudar ali no desenho dos projetos. E ele tem outras também voltadas ali mais para um cenário VS Code, né, de desenvolvimento. Esse ano o Kiro, inclusive, ele teve também um stand, né? Ele teve um destaque no próprio reInvent. Não sei se todos tiveram oportunidade aqui, eu pude participar lá, e teve até uma experiência de você entrava numa salinha ali, uma casa fantasma, enfim. E o Kiro, ele sai da versão do preview. Então, agora ele já está rodando ali em produção, já pode adquirir as licenças ou utilizar o plano free, né? Muito se fala dessas ferramentas, dessa ideia para desenvolvimento. Mas você, como especialista e head responsável pela estrutura de cloud, como é que você vê que esse tipo de tecnologia ele pode auxiliar o time de operações, o time de infraestrutura, de cloud, tanto no olhar nosso, né, no Age, como um parceiro ali de serviços, mas também de ganho para o cliente, por a gente estar utilizando esse tipo de tecnologia, ele está utilizando esse tipo de tecnologia no dia a dia? Alan, assim, para falar um pouco sobre o Kiro, a gente tem que ir um pouco mais para trás, né? Quando começou essa visão de IaaS, assim, agilizando muitos processos, o pessoal foi muito com a ideia de desenvolvimento, né? E a minha mentalidade, toda vez que eu olhei para ela, era como é que eu poderia utilizar os IDEs ou as interfaces, as inteligências artificiais no meu dia a dia de infraestrutura. Cara, e aí, só para você ter ideia, o meu primeiro modelo que eu fiz foi eu mesmo criando fosse uma mini ideia minha, usando a API do GPT, e eu fazendo interações naturais. Por que eu queria fazer interações naturais? Porque eu queria uma visão da IA me ajudando no meu dia a dia, nas minhas dúvidas, nos meus troubleshoots, de forma rápida. Então, ela analisava logs, então eu mesmo fazia a conexão com ela nos meus SSHs da vida, e ela junto comigo, trabalhando em conjunto em linguagem natural, e já trazendo ali como atuar com meus serviços, ou construção, ou um troubleshoot de AWS. E aí ela foi evoluindo, então a gente teve várias ferramentas, né, como curso, outras ideias, que vinham trazendo a mesma ideia. E aí quando veio a ideia do Kiro, por que eu comecei a olhar bastante para ela? Porque assim, eu percebi que a IA em si, ela não para esse tipo de item de infraestrutura, o que mais importa para nós é a matéria, que é o contexto, né, a base de informação dela e o conhecimento que ela tem numa solução. E o Kiro, ele foi construído para trabalhar com a AWS. Então, assim, se você tem uma interação com ela em questões de AWS, em serviços que rodam na AWS, ela é muito mais assertiva. Ela consegue
ser um resultado muito melhor e mais esperado, com menos erros, né? E aí, a minha visão foi sempre para essa construção, porque a minha ideia é agilizar, sim, com scripts e outros assuntos, mas eu uso muito ela conectada às minhas contas, então eu tenho uma interação como fosse um cara muito inteligente, um especialista em AWS, onde eu consigo rapidamente fazer construções de CloudFormations, ou ajustes de Terraforms, ou fazer uma leitura de uma conta, ou fazer uma visão de FinOps. Então, literalmente, ela fica aberta na minha tela do computador o dia inteiro hoje. Eu tenho automações que eu vou interagindo com ela, ela vai suitando entre contas, IDE, e eu vou com linguagem natural, conversando com ela e já fazendo insights em serviços. Então, por exemplo, quando o Eduardo aqui, acontece muito isso, ele já me liga, ele fala assim, Adriano, cara, tô vendo aqui uma conta aqui, alertou, tá crescendo muito e eu preciso de o que tá acontecendo? Cara, em pequenos segundos eu faço interação com ela, já tem toda uma análise do que tá acontecendo, por que subiu, quem atuou, quem mexeu. Então, eu sei que eu consigo fazer tudo isso na AWS, porque minha experiência me traz esse conhecimento, então eu consigo lá no CloudTrail acompanhar todo mundo que fez nas últimas horas atuações da conta e por que mexeram naquele tal serviço ou por que subiram. Só que você concorda que se eu consigo trazer essa resposta em menos tempo, usando meu conhecimento para validar se é verdade, se está correto, coeso, então eu estou ganhando tempo de serviço, eu estou ganhando performance. E esse é o objetivo. E isso acontece hoje. Então, por exemplo, eu tenho meus MCPs aqui da vida, que em pequenas interações eu consigo fazer uma análise inteira de uma conta. E isso traz bastante vantagem. Por exemplo, clientes recentes nossos passaram por uma situação de um ataque, cara, e com a IA a gente analisou a parte de comportamentos de logs do AF, entendemos rotina, como o ponto de ataque. Então, assim, eu sei que conseguiríamos atender isso de uma forma muito mais rápida, mas com o Kiro ali, conectado nas minhas contas da AWS e estando no meu dia a dia, eu consegui tanto gerar uma documentação muito assertiva, uma rápida resolução de problema e um troubleshoot muito mais completo. Então, a minha visão dela, para quem está me ouvindo aqui, é como se fosse uma expansão do meu cérebro. Eu consigo usar meu conhecendo e expandir ele, entendeu? Ganhar força, entendeu? Foi superpoder, eu até brinco, né? Eu tenho superpoderes quando eu falo com ela, trabalhando no meu dia a dia. E isso é muito legal, Alan, que assim, ó, não é desenvolvimento. Eu sei que desenvolvimento ela faz muito, mas eu estou usando ela de outra forma para usar a sua performance, né? Os seus ganhos no meu dia a dia. Eu queria trazer, acho que esse ponto é fantástico, né? Inclusive para a gente quebrar esse paradigma. Então, somente o Kiro ali, essa ideia não só para desenvolvedores, igual eu trouxe até no time de soluções, a gente vem utilizando no dia a dia, somente a parte de especificações, mas esse cenário que você trouxe como essa falha de segurança. O tempo de resposta ele é vital, porque quanto mais tempo você demora na análise para você poder criar ali as regras, os bloqueios, ou tornar ali esse cenário de ataque, mais tempo você tem de vulnerabilidade exposta nesse ambiente, como perda de dados, vazamento, ataques, e também para um cenário não só de segurança, como custo, né? Então, a gente vem usando muito, principalmente, os scripts criados a partir dele, para poder fazer análise de economia dentro do ambiente dos clientes. Então, cada hora que passa ali é um gasto que está sendo gerado na conta. Se você consegue tornar mais ágil esse processo, você consegue responder ali um cenário que é vital para gerar uma economia, para gerar uma proteção de um ambiente que está passando por algum ataque por conta de vulnerabilidade, cenários que estão expostos. Então, acho que um grande ponto aqui que fica de lição para o Kiro é explorem. Eu tenho certeza que mesmo quem não está numa área ali técnica vai conseguir, nem que gerar, seja algum script, seja uma apresentação, seja uma especificação, melhor detalhamento de um projeto. Uma coisa que eu tenho muito costume hoje, no dia a dia, isso. Uma coisa que eu tenho muito costume de fazer também, principalmente para os clientes, são apresentações, onde eu tenho todo um roteiro, tudo que eu anotei ali, e eu peço para ele formatar também e criar para mim landing pages, páginas HTML, que eu possa utilizar nas minhas apresentações dia a dia, ou ter um fácil compartilhamento ali também com o time, ou com os próprios clientes. Então, é uma solução que a gente vem utilizando bastante. Eu vou um pouco além, Alan, porque assim, ó, só para você ter ideia, quando veio a ideia de trabalhar com projeto e liderar o time de projeto, eu sou um cara que sou das antigas, né? Você falou que carregou diesel, literalmente, a gente carregou diesel para ficar ligando ali o gerador para não desligar um data center. E aí, eu nunca tinha trabalhado na parte de sprint e requisitos, né? Eu sou infraestrutura, eu entrava na tela preta, troubleshoot, resolvi o problema, deploy, pipeline e pronto. E com o Kiro, pra você ter ideia, eu trabalho, aí isso foi um ponto do Reinvent, né? Eles falaram muito, e cara, é tão empolgante lá quando você tá no Reinvent, porque eu dentro da palestra já, eu quero chegar lá em casa logo para testar isso numa leitura do projeto meu.
E foi o que aconteceu. Então, no momento do Reinvent, tem uma apresentação que falou sobre o Kiro e as specs, né? E a partir de poderes ali, de power que estamos. E aí, eu tive uma visão, nessa visão dos projetos, que era o quê? Fazer uma parte de infraestrutura, um levantamento de requisito. Olha que legal. Então, eu pego todo um design doc, que é o que foi vendido, né, para o cliente, e eu, através dele, faço exatamente o requisito. Então, o meu time, ele olha, ele sabe, olhando para os itens de requisito, ó, o que esperamos de ser criados e o que o cliente espera receber. E aí agora eu levo para a infraestrutura um levantamento de requisito, onde eu falo, ó, literalmente nessa visão, quando o infra implementa, o cliente recebe, literalmente nessa visão, porque isso fica nítido para o cliente que, cara, olha, eu vou te entregar essa estrutura, eu vou te criar esse ambiente, e é totalmente fora do meu padrão de troubleshoot, de atuação, e tudo com a parte do Kiro trabalhando em conjunto, que é o que você acabou de falar ali, né, que faz um pouco de ligação de usar ferramentas de outras formas. Isso é legal, porque muitas vezes eram processos que eram pulados, né, no dia a dia. Porque um monte de atividades ali para se executar, então você refinar os requisitos, as especificações, até compartilhar com o cliente, fazer um double check para que ele possa validar de fato que vai ser entregue ali no final do projeto, acabam querendo etapas muito onerosas, né? Então, ou acabavam sendo puladas, ou acabavam gastando muito tempo e prejudicava, em aspas, o início do projeto, o time de início do projeto, né? E tem um ponto legal também, porque a gente falou muito da parte de infra, mas também tem a parte de desenvolvimento. Então, querendo ou não, a ideia lá atrás ele também é parte de Vibes Code para poder auxiliar ali os desenvolvedores, engenheiros de software, equipe de desenvolvimento em si. E, Brunão, até trazendo para ti essa pergunta. Como é que você enxerga, o Didi ele trouxe muito bem ali, como é que ele vê o impacto, principalmente voltado para a parte de infraestrutura e para a parte de projetos também, mas como é que você enxerga o impacto também que o Kiro, o Amazon Q também, com a parte de developer ali, como é que você enxerga esse impacto que é gerado para os times de desenvolvimento? E o que ganho também isso gera para os projetos entregados ali, desenvolvimento de aplicações com o uso desse tipo de tecnologia? Essa é uma excelente pergunta, Alan. Na verdade, é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Quem está vindo de uma metodologia que não utiliza IA faz para poder entender qual vai ser o ganho, né, ali. Assim, eu vou ser bem sincero, a redução do tempo de desenvolvimento, ela brilha os olhos da diretoria, né? Ela, de fato, ali, o que eu faço em 3 meses, agora eu faço em 15 dias. Mas eu tenho um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que para mim é o que, principalmente aqueles que têm sistemas legados, sabe? A dificuldade que a gente tinha, por exemplo, de assumir um sistema, um vespeiro, né, literalmente. Você coloca a mão no vespeiro ali, você não sabe o que vai encontrar. E hoje, com a IA, com o Kiro, aliado ao Amazon Q ali, ele trouxe uma facilidade muito grande de entender o código, de entender o que está acontecendo ali, e basicamente trazer insights do que pode ser feito antes de uma construção e de um risco, né? Então, você trabalha dentro da codificação, você faz os testes e depois avalia antes de uma publicação no tempo recorde, e principalmente, né, quando se fala de códigos legados, existe um risco muito grande, né? Você mexe em um lugar, estraga outro e tudo mais. E basicamente hoje a IA nos permite, facilita muito isso. Inclusive a evolução de tudo isso, né? Então, quantos códigos estavam travados ali, não poderia mexer exatamente pelo risco que poderia trazer. Hoje a IA ela permite que você entenda e evolua seu código, né? Literalmente, você deixou de ser um digitador de códigos. O programador não é mais um digitador de código, passou a ser um arquiteto de agentes. Então, ele conduz a realidade, basicamente, com um embasamento para que ele possa evoluir o código, sistemas e principalmente, desestagnar, se é que existe essa palavra, a empresa e levando ela para um outro nível, né? Basicamente. Então, assim, hoje, se a gente parar para analisar o passado aí, sempre que iniciava um projeto, aí falando de projetos novos, mesmo não falando dos legados, 70% dos códigos ou dos sistemas que eram iniciados era um pouco do que o Adriano comentou aí também, né? Então você acabava mexendo nos encanamentos, né? Basicamente, preparava tudo, montava ambiente, configurava a biblioteca, fazia tudo, e no final das contas você fazia o desenvolvimento, então você perdia muito tempo com tudo isso também. Então a IA, ela
nos qualifica e principalmente nos ajuda a organizar e estruturar de forma mais rápida. Então, eu vejo com um retorno muito, muito satisfatório, não somente o ganho ali no tempo de desenvolvimento em si, mas principalmente a gente traz para aquelas pessoas, para aquelas empresas que tinham sistemas legados, novamente eles para o jogo. Então, basicamente, eles conseguem evoluir exatamente utilizando a IA hoje também. E como se trouxe, né? Querendo ou não, a IA ela é uma forte ferramenta para apoiar ali na estratégia de desenvolvimento, que ela consegue trazer explicabilidade de códigos que muitas vezes não eram mexidos porque se considerava como legado, não se tinha conhecimento, o time que desenvolveu já tinha saído, ela consegue atuar desde a parte de code review, antes de uma etapa ali de deploy de um ambiente, ela consegue fazer refatoração, conversão para um outro tipo de tecnologia, escrita de código em linha. Cara, são vários casos de uso, né, que você consegue trazer para dentro da equipe de desenvolvimento com o uso desse tipo de tecnologia. E no final você não ganha só em produtividade, né? Mas eu acho que um ponto que conecta muito antes também, igual eu estava conversando com o Didier, você ganha a oportunidade de executar tarefas que até então não eram executadas. Somente, como eu falei ali com o Didier, a parte de especificações de projeto, que é uma etapa muito importante, crucial no início do projeto, e tem que ser feito, não tem como você deixar para o final, mas para a parte de desenvolvimento, onde você tem que fazer a documentação do projeto desenvolvido, muito disso era deixado para o final, ou muitas vezes era uma etapa a ser pulada, porque era um trabalho muito oneroso, você documentar todo o código, documentar tudo que foi entregue. E aí ela consegue te ajudar para fazer isso com muita facilidade, de forma muito ágil, para você poder entregar isso como um artefato do projeto também. E tem um ponto também, Alan, que eu só ia complementar aqui, que a manutenção de um software, ele é muito mais oneroso do que a construção dele, né? Então, quando a gente olha, a gente vai pegar a IA, ele vai desenvolver um novo software, ela vai acelerar bastante. Mas juntando a manutenção do que você tem que fazer dentro desse código, depois que você já entregou, novas versões de um Node que saiu, que tá com vulnerabilidade, você precisa atualizar em todos os seus microserviços que você tem, por exemplo, bugs que são encontrados, enfim. São várias ações que precisam ser executadas dentro de uma manutenção de um sistema, que a IA ela vem não só para ajudar o Kiro, né, no caso, vem para poder ajudar nisso, rodando inclusive dentro do seu próprio pipeline, né? Então, assim, ele acelera muito esse processo e faz com que a gente consiga trazer processos que muitas das vezes eles eram aceitos como riscos, né? Então, eu tenho aqui um código que o meu código ele está com uma versão do Node antiga, que tem uma vulnerabilidade, mas são muitas que eu vou ter que mexer, eu vou botar um AF na frente aqui, umas camadas de segurança para dar uma segurada ali, e você acaba convivendo, às vezes, com alguns riscos, né? A IA, ela começa a te ajudar a fazer com que você consiga ir diminuindo esse seu backlog, né? De uma forma mais efetiva dentro do processo. Perfeito, Dudu, 100%. E um ponto também, não só a parte de IA, mas querendo ou não, tudo acaba influenciando também dos temas que foram debatidos ali no reInvent. A gente também teve o lançamento da nova geração do Graviton. Então, inclusive, Didi, acho que um ponto legal está conectando aqui os processadores com o lançamento da quinta geração, com a área de cloud. Tem a visão da economia, eu acho que esse é um ponto importante, sim, que ele gera quando você utiliza o Graviton e atualiza as gerações. Mas, principalmente na tua visão, quais são os ganhos que uma empresa tem em adotar esse tipo de tecnologia? E se você fosse dar uma dica ali, o que a empresa precisa se preparar se ela não usa hoje esse tipo de processador? Se ela usa um Intel, se ela usa um processador da AMD? Alan, sabe o que eu vejo quando a gente fala de Graviton? Assim, a AWS sempre já divulgou, cara, o Graviton é muito mais rápido, a gente está falando ali de 25% em comparação ao Graviton 4, e se eu for trabalhar em instância x86, estamos falando de 30% a 40% de performance, né? Só que a maior dificuldade que eu vejo de uso dessa solução é porque quando você trabalha com a tecnologia em ARM, você tem que fazer uma refatoração de código, ou você precisa trabalhar ali o seu time de workloads ali para poder fazer esse cara rodar dentro dessa nova estrutura. Então, a AWS ela vem muito mostrando que a ferramenta ela tem performance, tem ganho operacional, tem mais economia, porque gera menos, pensando na parte de sustentabilidade, né? Então, ela gera essas economias, só que a adoção ainda, ao meu ver, é muito baixa. Por quê?
Porque as pessoas têm uma grande dificuldade, que o Eduardo acabou de falar, de evoluir os seus sistemas para poder rodar na nova arquitetura. E aí entra novamente a IA nesse processo, porque você trabalhando com as soluções corretas, você consegue evoluir sua aplicação, fazer ela rodar numa instâncias mais performáticas e ainda ganha operacional economia, entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que vai ter velocidade, performance, são vários ganhos. Só que a minha maior dificuldade hoje é a fazer com que as pessoas mudem culturalmente a sua visão de, cara, eu vou mexer no meu legado, eu vou trabalhar no meu legado para poder fazer ela evoluir para um modelo de ARM. Para quem já trabalha com Graviton 4, não tem muita dificuldade, porque você aqui baixa a instância, pega ali uma M9, ali, por exemplo, que são os novos modelos, e já está tudo rodando. Então, você tem o trabalho de fazer um downtime, ou gerar uma nova AMI, ou colocar no ASG, fazer seu processo de escalonamento, utilizar uma Graviton 5. Mas só para quem está trabalhando no x86, aí sim a gente tem que ter um trabalho de arquitetura para fazer ele rodar, tá? Então, na minha visão, trazendo suas respostas, o que eu acho de ganho, é notório, o ganho é visível, operacional, para você ter performance, baixa economia, processadores mais novos, né? Então, isso é o ganho real. Só que eu acho que a adoção é que demora um pouco mais, e a gente tem ali algumas soluções e ferramentas e uma parceria para trabalhar em conjunto e fazer isso acontecer, né? Esse é um ponto legal, até conectado também às falas do Dudu. Não tem como, né? IA sempre vai ser protagonista, né? A gente fala de Graviton, mas para você poder migrar ali sua aplicação para uma arquitetura compatível com o Graviton do ARM, você tem que refatorar ela, se ela não foi feita, preparada para esse tipo de arquitetura ali. E para você refatorar, você tem as soluções ali. Inclusive, a gente vai falar de uma daqui a pouco, que é o AWS Transform também, que você pode estar utilizando no dia a dia, né? Deixa eu trazer um ponto interessante para vocês entenderem como é que esse modo de ARM é engraçado. Teve um dos clientes nossos que ele migrou para a AWS. E aí ele fez a migração da AWS e levou o seu por conta própria, né? Ele proativamente levou. Só que ele levou o x86 para Graviton 4. Só que ele não se preocupou com a questão de arquitetura. E aí, quando ele nos procurou, ele falou assim, cara, a AWS não presta porque depois que eu trouxe para cá parou de funcionar. Então a aplicação não performa, tá reiniciando toda hora. Eu falei, cara, mas por quê? Vamos escutar a sua dor e tal. E aí ele começou a conversar com a gente, e eu fui fazer o troubleshoot no ambiente dele, pensando nessa visão, e quando eu falei assim, mas você está trabalhando com ARM aqui, tem algum motivo? Ele, não, porque eu vi que essa máquina é mais barata, falou que ela rodava 25% mais rápida, e eu tô rodando. Eu falei, cara, mas não é bem assim, sua aplicação roda lá dentro. Aí a gente foi toda uma visão, aí preparamos ali a base, a estrutura da aplicação dele, e aí quando ela voltou a rodar em ARM, ela voltou totalmente saudável, e até hoje ele está satisfeito com o seu ambiente ali, já com suas reservas, save in play, e assim por diante, porque fez sentido para ele. Mas você vê esse gatilho. Ele fez a visão correta, mas a migração para essa estrutura não foi da melhor forma possível. Então ele esqueceu algum gatilho ali, que é a refaturação do código dele. É um ponto importante para você ter, né, nisso todo projeto. Inclusive, quando a gente vai trabalhar um projeto de migração, é uma das primeiras preocupações das perguntas que a gente traz na mesa, né? Antes de selecionar qual tipo de instância a gente vai trabalhar para aquele workload específico. E tu trouxe a parte ali também do ganho que tem, então 25% ali de performance superior, né, a outros processadores comparados ali dentro da AWS, e ainda a redução de custo. Então, cara, você tem mais performance, mais economia para o seu ambiente. E para empresas que são preocupadas com as práticas do SG, ainda olhando ali para a parte de sustentabilidade, são processadores que eles têm um gasto energético muito menor, que justifica também a redução de preço ali para o uso desse tipo de instâncias pela AWS. Então, de fato, são tecnologias ali que você pode implementar no seu banco de dados, na sua aplicação, que trazem uma série de benefícios, desde que a sua aplicação seja preparada e a própria IA, e claro, junto da NoAGT, a gente pode estar auxiliando vocês nessa jornada para preparar o seu ambiente para a utilização desse tipo de tecnologia. E falando também da parte de economia, eu acho que isso aqui realmente foi uma mudança, acho que uma das mais esperadas ali, chamou bastante atenção, voltada para a parte de economia, para banco de dados, aí principalmente Sérgio. Esse ano no Reinvent 2025, foi divulgado sobre saving plans para RDS. Então, a RDS ali, onde você tem seu banco de dados gerenciado, você já tinha a possibilidade de contratar reservas de instâncias. Mas agora você consegue ter um outro plano ali de economia, de saving plans, assim como você tem para S2, para SageMakers, só que agora voltado para banco de dados. E o que você vê, Sérgio, que essa mudança assim ela traz em relação ali à prática, ao uso,
a utilização desse serviço da RDS e o que isso pode impactar numa estratégia de economia ali, para a parte de dados dentro dos ambientes. Na verdade, vamos dizer, tipo, essa forma de fazer o save, né, esse saving plan de database, ele está muito alinhado com essa, né, com essa onda do mercado que fala assim de IA, de alta produtividade. Se você parar para pensar, assim como a IA está em voga, a gente vai ter muito a questão da modernização, que sempre foi uma palavra-chave dentro da AWS, né? Trazer sempre as melhores tecnologias, estar sempre modernizado, em situações igual ao Graviton, gastando menos, com menos energia e etc, e assim por diante. Então, esse saving plan de databases, né? Ele veio exatamente para destravar essa questão do que a gente tinha em relação às instâncias reservadas, né? A instância reservada, cara, tu ficava preso naquela instância, para aquela engine, durante 3 anos, né? E aí você só poderia usar aquela instância, naquela região, para aquele RDS, o que for. Né? E isso acabava travando a modernização. Né? Então, se você não conseguia, você sabe que a gente vai desenvolvendo e aí o negócio toma uma escala e aí a gente tem que trocar de solução e tem soluções melhores que são, né, trazidas dentro do mercado. Então, e é muito rápido, é muito acelerado. Com a IA, então, velho, esquece. Aí que vai ser rápido mesmo, muito, 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 muito rápido. Então, totalmente aderente com esse fluxo, o saving plans de database, ele, na verdade, você agora não fica mais vinculado a uma database específica, a um RDS, numa instância XPTO. Você trabalha com dados, tudo que trabalha com dados. Então, na verdade, ali você vai poder fechar um valor específico. Então, de 1 a 3 anos eu vou gastar X dólares, né, com dados. E isso vai estar incluído RDS, Auroras, vai ter ferramentas de migração, então tem o DNS, você vai poder usar o Dynamo, você vai poder migrar para um Document DB, você vai poder fazer uma reestruturação, uma modernização da sua plataforma, mantendo o desconto da mesma forma, entendeu? Então, tipo, toda essa estratégia, ela está bem alinhada com o que está acontecendo, o que está sendo movimentado nesse mundo da IA e da modernização. Beleza? Então, assim, a ideia foi essa, e por isso é tão disruptivo, né? Você desbloqueia a modernização de todo mundo, né? Você faz com que as pessoas continuem tendo desconto, mas consigam seguir modernizando e, principalmente, reduzindo os custos com essa modernização, entendeu? Sim, eu imagino aqui, até que fazendo um comparativo, uma analogia com o cenário das EC2, ou seja, makes, que são ambientes muito efêmeros, a banco de dados, talvez um cenário mais tradicional, ele não era tratado como um cenário tão efêmero assim também, de crescer, reduzir, de criar, de deletar, de novos projetos. Toda hora você precisa estar modificando sua estrutura de dados para que você necessitasse de um plano de economia baseado em consumo, e não naquele serviço ali, naquela família, naquela instância travada, como era a reserva à distância. E provavelmente todo esse cenário que o mercado tem agora com esse movimento, muito impactado também pela IA, muito impactado para as empresas olharem mais para as estratégias, estruturas de dados, o Saving Plan, ele vem como um grande fortalecedor para poder auxiliar, para que elas possam ter a economia, ao mesmo tempo que elas não travam o ambiente de dados delas, né? Então, uma hora você pode ter um banco, depois você pode excluir, criar um outro banco, que você pode usufruir desse saving plan, ou você pode reduzir o tamanho dele, transformar em 2 bancos de dados, em 3, enfim, você consegue ter toda essa flexibilidade para ir manipulando ali, né, a utilização desse compromisso que você adquiriu junto com a AWS de consumo. Exato. Você precisa fazer migrações, precisa, por exemplo, um caso de uso que é super comum para a gente, né? Tipo, o cara subiu, fez lá o MVP dele, botou no banco de dados relacional. Aí, daí a pouco, o ambiente do cara, explodiu lá, a startup virou um negócio grandão e tal. Tá lá aquele bancão de dados velho lá, sustentando toda aquela estrutura. Aí o cara, agora o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, normalmente os caras fazem é o quê? Mete um cache na frente. Né? Bota um cache na frente. Então, tipo, ele não vai conseguir, por exemplo, trabalhar e botar esse cache dentro daquilo que ele está gastando dentro da reserva, né? Dentro daquela reserva que ele tinha.
E nesse modelo novo, ele vai conseguir reduzir o tamanho da instância dele e vai conseguir pegar dentro daquele mesmo valor e botar o cache na frente, por exemplo, e até vezes menos, vai gastar menos, entendeu? Então ele vai poder trabalhar com uma outra coisa na área de análise dele, enfim, vai poder deslocar isso para algo que seja útil. E não ficar com aquele poder computacional lá travado e continuar gastando a mesma coisa, entendeu? Sendo que ele não pôde modernizar. Isso é bem Legal, legal que você conectou a parte de economia com reinvestimento, para poder melhorar o ambiente, trabalhar novas tecnologias, trabalhar inovação, novas frentes de linha de negócio ali, novos produtos. E até um ponto também, queria puxar também o Dudu aqui para esse debate. Dudu, na sua visão, a gente falou aqui um pouco de economia, muito atrelada ali, estratégia de FinOps, mas na tua visão, principalmente da forma que o mercado fala, né? O FinOps, ele é de fato você correr atrás de economia, é você sempre deixar seu ambiente com o menor custo possível, sempre tentar economizar ao máximo. O que seria a real estratégia ali de FinOps para se trabalhar dentro de um ambiente em cloud? Na verdade, é o melhor custo-benefício, né? Então, assim, a gente tem que olhar para o menor custo-benefício que a gente tem dentro do ambiente. Então, como eu consumo o serviço que é necessário com o menor custo possível ali dentro, né? Então, existem várias estratégias. Saving Plan é uma das estratégias. Mas você sempre tem que estar buscando não é simplesmente reduzir o custo por reduzir o custo, né? Você tem que reduzir o custo mantendo uma efetividade e um custo-benefício dentro da sua estrutura. Por isso que é importante você ter sempre métricas unitárias de negócio cruzadas com os seus dados financeiros, né? Então, sei lá, a empresa de seguro, é importante ela ter uma métrica de negócio que cruze, por exemplo, que um seguro custa dentro do ambiente da AWS R$1, por exemplo, R$2. Cada contrato de seguro que ele tem, ou cada valor financeiro que eu tenho representa na cloud X%. Por quê? Porque você consegue sempre ter uma métrica de negócio atrelado com a sua efetividade do seu ambiente de cloud para você poder saber se isso está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, né? Então, isso é bastante relevante. Isso é legal. Uma empresa que ela consegue chegar nesse nível, ela mostra que conseguiu atender a um alto nível de maturidade, né? De FinOps no ambiente dela, de visibilidade, transparência, controle ali de gastos, vinculados ao produto, principalmente ter uma linha, uma visão ali do quanto o negócio dela escala e o quanto que o custo dela escala para acompanhar o crescimento do negócio, né? Para ver o quão saudável está esse acompanhamento. Se é uma visão de 1 para 1, se ela consegue escalar o negócio mais do que ela escala os custos de infraestrutura e ela consegue ter um reaproveitamento melhor dos serviços. Então, tudo isso acaba virando estratégia, né? Para que você possa retroalimentar a esteira do FinOps e reverter ali em atividades para as estruturas poderem estar executando e sempre manter o ambiente ativo, sempre manter o ambiente ali modernizado. Né? E não sei se vocês concordam também do Steph falando assim, que o FinOps, ele tem que ser uma coisa muito contínua. Porque as pessoas, entram, aí tem a redução, ela fala, cara, consegui redução. Cara, não. Ela tem que ser um olhar contínuo, mês a mês, o seu processo. Então, você tem que entrar, reduzir, acompanhar, continuar, porque tem um momento que você não vai ter redução. E tá tudo bem. A gente alcançou ali um momento de controle operacional financeiro. Só que em qualquer segundo, em qualquer detalhe, aí entra um cara que monta um processo que não controlou, pronto, perdemos o controle novamente, gera outro custo. Então, ele não pode ser perdido. Então, assim, botou o pezinho no FinOps, é aquele casamento, não sai nunca mais. Tem até o final da vida. Vamos junto. E uma coisa, e FinOps não é só cloud, né? Tudo, né? Tecnologia, time, outros serviços, outros provedores. E uma coisa também, Luiz, que chama atenção, quando a gente fala da parte ali de economia, tem muita empresa que ela acaba não conseguindo passar por uma jornada de adoção à nuvem, ou ela até consegue passar por uma jornada, só que numa arquitetura muito mais lift and shift, muito mais baseada em servidores, e não consegue agregar no ambiente dela um dos principais benefícios da cloud, que é a otimização de custos, né, comparado a outros ambientes, por conta de legados das suas aplicações que não são modernizadas, que são códigos muitas vezes que estão atrelados a licenciamentos, como serviços Microsoft, ou tecnologias mais antigas, como COBOL, galera do COBOL aí me desculpa, mas ou tecnologias como COBOL. E nesse reInvent teve um lançamento também, né? É uma tecnologia, na verdade, que já vinha sendo falada,
mas eles comentaram muito mais sobre o AWS Transform. Então, que ele ajuda principalmente nessa etapa também de modernização das soluções. E o que você enxerga, assim, de impacto que isso causa, tanto para a área de desenvolvimento ali, no que tange essa parte de modernização, e principalmente para esses clientes que deixaram de migrar os seus serviços por conta dessas limitações da tecnologia legada com um ambiente mais modernizado ali dentro da nuvem? No Reinvent, a gente teve o anúncio de diversas outras funcionalidades dentro do AWS Transform, né? A gente já tinha nele o apoio à migração para AWS, etc., fazendo lift shift, etc., também migrando do .NET for Windows para o .NET Core. Já tinha essas funcionalidades, mas o que mais me chamou a atenção no Transform foi a funcionalidade do AWS Transform Custom, que ele traz toda essa parte de modernização, que é, como o Dudu trouxe, é a parte mais difícil, mais demorada e mais cara de um produto, para outras linguagens, como Node e Python. Então, um desafio que a gente teve ano passado, que a gente acabou utilizando as ferramentas de apoio ao desenvolvimento, com IA, etc., como o Kiro, era modernizar e atualizar diversas bibliotecas e a versão da própria linguagem dos nossos clientes. Então, a gente foi fazendo isso mais manual, né, assim, o serviço individualmente, e a ideia é que com a AWS Transform a gente consiga fazer isso em larga escala. Então, com a linguagem natural, a gente fala lá com ele, pede assim, atualize a versão do meu Node, que hoje está na versão 8, para a versão 14, e a gente vai acompanhando. Isso não deixa de ser uma atividade guiada, a gente não vai largar lá, deixar ele executar e confiar que ele vai fazer tudo certo. Ele pode, querendo ou não, adicionar alguma coisa que não está de acordo com a regra de negócio, etc. Mas isso já dá um adianto muito grande para a gente nessa modernização, na atualização, justamente para a gente poder utilizar o Graviton 5, por exemplo. Então, a gente atualizar todos nossos códigos, repositórios, para que eles estejam aderentes à utilização de serviços e tecnologias mais modernas de forma industrial e não tão artesanal como era feito antigamente, né? Isso é um cenário que, inclusive, a AWS fala muito disso também. A gente fala muito que é o Human in the Loop. Então, você mantém ali o desenvolvedor, o profissional no centro. Então, a IA ela pode fazer a conversão, a modernização, mas você passa por uma análise. Então, antes de você levar isso para um cenário de produção, antes de fazer um deploy, né? Então, tanto como a gente está conversando ali em relação ao Kiro, Amazon Q, a AWS Transform também, pô, legal das novas tecnologias, essa parte eu não tinha pego do custom. Então, isso ajuda até não só para a parte de modernização que a gente fala ali, que tem vários ganhos, mas acaba ajudando até em outros, né? Como, por exemplo, até a parte de segurança. Se você tem uma tecnologia ali atualizada, que na atualização, normalmente, você tem correção de vulnerabilidades que foram identificadas, você já consegue manter seu ambiente também mais seguro. Então, você consegue manter uma rotina ali de atualização da sua aplicação para ela estar sempre modernizada, né? Sempre atualizada. E não só... com ele, até trazendo um ponto que você trouxe da segurança, que com ele a gente consiga, por exemplo, sair uma vulnerabilidade na biblioteca específica que todos os serviços, né, do produto do cliente usa. Então a gente consegue utilizá-lo para que ele faça de forma muito mais ágil a atualização dessa biblioteca e a gente deixe de estar exposto a essa vulnerabilidade. Então a gente não tem que entrar serviço a serviço, fazer atualização, etc. A gente só vai ter que se preocupar em executar o cenário de teste e garantir que o que foi feito pelo serviço está de acordo com o que a gente espera. Esse cenário assim, mais assistencial, né? A gente tem a IA ali trabalhando, a firma trabalhando, direcionada para um engenheiro, para um desenvolvedor, e partindo dessas validações, como foi falado no começo ali, esse ano foi dado ali pelo CEO da AWS, o Matt Gurman, como a nova era da IA. E quando ele traz a nova era da IA, ele cita muito a parte dos agentes AIs, né? Que são os agentes de IA. E a própria AWS lançou diversos serviços que são agentes de IA. Então, para você poder estar utilizando ali no dia a dia, tal como se fosse um membro do seu time de operação, do seu time de tecnologia ali, que está atuando junto com você, que traz um pouco mais de autonomia ali sobre algumas atividades. Dos agentes que a gente teve, um deles foi o DevOps Agent. Como é que você enxerga que
esse agente ali, que é um serviço AWS, tá, pessoal? Estou falando do agente, mas é um serviço. Se você pesquisar, tá no catálogo de serviço da AWS, tem a página como um serviço da AWS. Como é que você enxerga que esse agente ele pode estar auxiliando ali no dia a dia da operação, Luiz? A AWS veio com um termo novo, né, esse ano, que é a implementação dos agentes de fronteiras. O agente DevOps Agent, né, o próprio Kiro, que o Adriano e o Bruno trouxe, e um outro que é o de Security, então é o Security Agent, tá dentro dessa terminologia, né? Eles são utilizados, são serviços que vão executar ações humanas, né? Então ela vai, no caso do DevOps Agent, a ideia é que ele vigie toda a sua operação, então esteja conectado no seu CloudWatch, esteja conectado com o seu pipeline, com seus repositórios no GitHub, GitLab, e que ele consiga acompanhar, chegou um alarme aqui do meu serviço aqui de checkout, que a gente não está conseguindo mais realizar checkouts, e aí o DevOps Agent automaticamente vai começar a analisar o seu serviço. Então, vai analisar seus logs, vai pegar o seu repositório, entender o que aconteceu nos últimos minutos, nas últimas horas, se teve algum commit, algum deploy, alguma execução do pipeline. E que ele também execute ações. Então, durante a madrugada, aconteceu algum incidente, chegou nesse caso que foi um commit que foi feito, sei lá, às 11 horas da noite, ele execute um rollback automaticamente para poder manter a saúde do serviço e que no começo da operação, no dia seguinte, a gente não seja impactado, o cliente não seja impactado no final, né? Então, ele atua mais ou menos como se fosse um N1, trabalhando 24 horas por 7 ali, e que a gente não tem, sei lá, que acordar o plantonista às 3 horas da manhã porque o serviço caiu. O próprio DevOps Agent já executou a atividade de correção do ambiente antes que o cliente seja impactado. Então, esse serviço é bem bacana e para a gente utilizar aqui com os nossos clientes no decorrer do 2026. Outro legal que você trouxe é um N1, né, trazendo ali uma analogia a nível de atendimento, mas é um N1 com conhecimento de um especialista que atua 24/7, não dorme, não vai no banheiro, não tira férias, está ali o tempo todo para poder auxiliar a operação, é isso? Isso mesmo. E Exatamente. não só DevOps, né? Foram lançados outros também, parte de segurança. Tem vários outros agentes aí que foram anunciados também no próprio Reinvent. Isso daí vai ser um ponto legal, né? Um que a gente está explorando bastante aí para trazer para o nosso dia a dia também da operação. E tem também uma percepção, Luiz, que se tornou muito mais fácil, né? Criar agente GA, criar produtos utilizando IA, principalmente IA generativa nos últimos tempos. Simplificou bastante, até pelo próprio avanço dos serviços, né, da própria AWS. Então, a gente teve novidades para o SageMaker, a gente teve novidades com o Agent Core. Teve algum item ali que chamou um pouco mais de atenção, que você entende que ele foi um dos facilitadores para que a gente possa colocar cada vez de forma mais rápida projetos utilizando IA na mesa? Com certeza. Uma das dificuldades que a gente tinha, né, quando a gente ia desenvolver agentes de IA eram os diversos frameworks que a gente tinha de LangChain, diversas bases vetoriais e etc. Disponíveis, e a falta de padronização, e acabava que um projeto utilizava aí no dia seguinte já tinha um framework novo, a gente migrava para esse novo, e etc. Então, o Agent Core ele trouxe algumas funcionalidades e algumas facilidades para esse fluxo de desenvolvimento que a gente não precisa mais preocupar tanto com isso. Então, a gente vai conectando os serviços que ele próprio disponibiliza e que agiliza muito o desenvolvimento, também agiliza muito o desenvolvimento dos agentes em si, que vão auxiliar no dia a dia, vai servir como algum fluxo de negócio do cliente. Mas foi disponibilizado, por exemplo, a questão do desenvolvimento de MCPs dentro do próprio Agent Core, a utilização das bases vetoriais lá já conectadas com ele, a utilização de runtimes lá propriamente dentro do Agent Core, então a gente não precisa se preocupar também com infraestrutura e agiliza bastante essa parte do desenvolvimento dos agentes aqui internamente, nos projetos, etc. E não só essa facilidade, vamos colocar assim, com a Agent Core e voltado para a parte de IA mesmo, mas toda a parte periférica também que ela consome. Você mesmo citou a parte de bases vetoriais.
Teve Sim. também, tem algumas novidades, né? A gente já tinha o S3 Vector como preview, agora já em produção. Também falaram do S3 Tables. Aí até, Sérgio, conectado essa fala do Luiz, e conectado somente na parte do S3 Vectors, que você pode utilizar como base para fazer sua base de conhecimento dos seus agentes de IA, né? Para poder fazer o seu RAG. Como é que você enxerga que esses dois novos serviços, o S3 Vectors e o Tables, eles simplificam esses tipos de arquiteturas? E o que essa inovação auxilia nesses projetos de inteligência artificial? Os dois S3, né, o Tables e o Vector, na verdade, eles estão atrelados também, novamente, à estratégia da AWS, né? Então, assim, se você for ver, acabou muito tempo da gente usar as IAs, que são aquelas IAs puramente treinadas com as informações do mundo, né? O que hoje agora é o relevante é a IA da Nuage, é a IA da organização, né? É a gente começar a trabalhar com conhecimento específico daquelas estruturas dos nichos e do mercado que a pessoa trabalha. O RAG sempre deu muito trabalho para fazer isso, né? Então, assim, a gente conseguir trazer isso para dentro o processo de treinamento foi executado e depois você traz o dado já com o modelo treinado. Nem sempre ele conseguia trabalhar isso da melhor maneira possível, né? E então até entra ali a questão do Nova Forge, que exatamente faz essa trinca aí entre o S3 Tables, o S3 de uma forma geral, o S3 Vector, e você conseguir customizar um modelo novo de IA, que eles chamam de novela, né? Que seria um modelo customizado para a sua estrutura, com uma resposta muito melhor do que, por exemplo, você simplesmente utilizando um RAG. Para isso, a gente ia gastar muito dinheiro de base vetorizada, por exemplo, usando OpenSearch, usando Postgres ou usando qualquer outro tipo de base, né? Então, aí a AWS teve essa ideia de trazer o serviço de vetorização já dentro do S3. Então, ao invés de você ter que pegar o dado, mandar lá, fazer o embedding, vetorizar, jogar num outro lugar para fazer um RAG, etc., você já consegue criar com o conteúdo que você tem dentro do S3 toda a sua base vetorizada. E ele cria lá um bucket vector, que tem uma leitura extremamente acelerada, né? Uma leitura extremamente performática, consegue buscar essa informação e também trabalha com metadados. Então, a gente consegue não só fazer a leitura semântica dentro dos vetores, como também consegue fazer filtros dentro daqueles objetos que a gente está buscando usando a parte de metadados, né? Isso reduz, pelo que eu estava vendo, até 90% do gasto, né? De você, por exemplo, fazer uma base vetorizada de uma organização inteira, né? Então, assim, inclusive, isso está no nosso roadmap, né, Sérgio? A gente vai trocar do nosso Brain no Age vai começar a usar o S3 como vetor. Exatamente. E aí, já falando um pouquinho do S3 Tables, ele já veio numa pegada um pouquinho diferente. É a questão do vamos organizar o nosso Data Lake. Né? O Data Lake está lá, um monte de arquivo, um monte de coisa. Quem sabe, tipo assim, quem já trabalhou com essas Open Tables, né? Ali a gente tem, que são né? Que tem o Delta, o Yud, aí ali a gente tem o que a gente usa muito, está muito alinhado com a estratégia da AWS, que é o Iceberg. Você trabalhar com ele é muito legal, cara, é bem performático, a gente tem todas as vantagens das Open Tables com transações, né? Ali você vai ter delete, vai ter update, vai ter transações tradicionais, né? Mas a manutenção deles é muito custosa para a gente, dá um overhead grande, a gente tem que ficar usando outros serviços. Quando ele compromete, por exemplo, custo, aconteceu, sei lá, já aconteceu com a gente de parar o processo de manutenção. E aí, cara, é coisa de um dia, ele fica enorme a quantidade de arquivos pequenos, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem dentro dessa estrutura de Open Tables, né? São os pequenos, os small files, né? Então, a ideia do Open Table, do S3 Tables, é exatamente isso. Cara, vamos colocar isso no bucket especializado e toda a manutenção vai ficar por nossa conta. Então, eles basicamente colocam essas estruturas usam o Iceberg, colocam dentro desses buckets específicos e eles fazem toda a parte de Beanpack para poder fazer a redução dos arquivos pequenos, fazem vácuo, então mantém ele sempre muito bem organizado, né?
E aí, essa boa organização, né, desse ambiente do Iceberg traz até 3 vezes mais velocidade de leitura e redução de custo. Ele até julho, ele tinha um custo alto, né? Parece que de julho para o que a gente viu ali, já trazendo ele novamente no Reinvent, ele teve uma redução de até 90% do custo dele. E aí ficou muito mais, vamos dizer, acessível, né, para a galera poder fazer a utilização. Promete ter uma redução de 30%, e entre redução de overhead e problemas de performance e tal, e outros serviços que a gente precisa criar para poder fazer essa sustentação manualmente, promete ser mais barato do que o próprio, do que essa estrutura sendo dentro de S3 tradicional, sendo orquestrada pela equipe de desenvolvimento, pela equipe de dados. Então, bacana só trazendo um ponto. Pode falar. E é bacana só trazendo um ponto que o CloudWatch já veio utilizando agora esse S3 Tables. Então, assim, agora a gente vai conseguir fazer as consultas no próprio CloudWatch e unificar o dado de segurança, do serviço de segurança todos no S3 Tables e fazer as consultas pelo Athena. Então, essa é uma funcionalidade nova também do CloudWatch que vai ajudar bastante. O ponto que eu comentar que eu acho mais fantástico também de todas essas mudanças, além de você ter todos os benefícios que o próprio S3 ele tem, em relação à forma como ele foi construído, a engenharia por trás, a forma que ele utiliza a infraestrutura da AWS, que ele te entrega os SLAs de durabilidade dos seus dados, dos seus objetos que estão armazenados lá dentro. Acho que alguns pontos que a gente falou bastante aqui com algumas novidades que a AWS trouxe no último Reinvent, que eles sempre trazem ganho de performance. Então, agora a gente falou do Graviton, agora a gente está falando do S3 Vectors aqui, o S3 Tables, então você tem um ganho absurdo de performance, alinhado a um ganho maior ainda de economia. Então, o Sérgio falou 90%. Além de redução de overhead da equipe, que é um ganho ali operacional, que você consegue designar o time para executar outras atividades mais estratégicas. Então, quebra menos a cabeça ali com manutenção do dia a dia e se preocupa mais em evolução, em outros tipos de manutenção do seu ambiente. Então, todas essas mudanças, elas conseguem sempre atrelar isso, né? É um novo serviço, mas ele consegue trazer aumento de performance alinhado ali ao aumento de custo também para dentro do seu ambiente. E falando nessa pegada ali dos periféricos, tudo que trabalha em conjunto para que a gente possa entregar soluções também construídas com IA, a AWS, ela também, no Reinvent 2025, ela anunciou os seus novos modelos, né? Então, a gente teve ali o Amazon Nova 2, com vários novos modelos ali, modelos com menor quantidade de parâmetros, mais rápidos, como Lite, modelos multimodais ali, capazes de processar diversos tipos de input, como imagem, vídeo, áudio, texto, também diversas saídas. Eles informaram também a nova geração ali dos aceleradores deles, de treinamento ali, de modelos também, Trainium, então agora na geração 3. E isso é uma pegada que a AWS já vem fazendo há muito tempo, né? Ela desenvolve os próprios hardwares. Ela tem os próprios processadores, ela tem os próprios aceleradores, então ela consegue entregar de ponta a ponta, numa camada vertical, os modelos de LLM e também os ambientes para você poder treinar os seus modelos de LLM, né? Inclusive agora com uma funcionalidade que você consegue utilizar o Nova como base para poder criar seus novos modelos. Então a AWS ela consegue entregar isso de ponta a ponta, ela entrega desde o chip ao modelo ali na ponta que vai ser consumido, que vai ser utilizado num projeto. E Bruno, principalmente na tua visão, em relação a essa verticalização. E tudo isso foi comentado também de novidade ali com a Amazon Nova. A gente teve também o Sonic 2, né, que ele é um modelo voltado para vocalização, então ele faz ali a voz, né, e agora ele tem integração com o Amazon Connect, que é uma central de atendimento que você consegue trabalhar dentro da própria AWS, então você consegue colocar o agente ali por voz falando com uma voz bem natural, que ele utiliza inteligência artificial generativa por trás. Então, na sua visão, Bruno, todas essas novidades que foram tragas ali para essa parte de inteligência artificial, somente generativa, com os novos modelos do Nova, com a nova geração ali de processadores, nova geração de aceleradores que a AWS vem trabalhando, qual ganho você acha, na sua visão, assim, que isso infere para os nossos clientes, para os nossos projetos ali, como benefício no dia a dia? Ô, Alan, acho que você fez uma bela introdução aí. A verticalização ela é muito importante, né? Você reduz independências, né? Você tira intermediários. Eu vou ser bem sincero, se você me perguntasse antes desse lançamento do Nova 2,
eu ficaria meio em dúvida ali, por exemplo, em comparação com outros modelos, sabe? Sobre o Claude, sobre o ChatGPT. Mas o Nova 2 ele trouxe uma melhoria tão grande, né, que ela hoje, pra você ter uma ideia, o Nova 2, o Lite, que é o mais básico deles, ele se equipara ali ao ChatGPT e ao Claude. E um ponto que é interessante, né, a verticalização, como eu comentei, quando você tira os intermediários, você consegue reduzir o custo, né? Então, a AWS, ela está basicamente cuidando do chip, como você mencionou, né, do chip até o modelo. Então, isso traz um retorno financeiro muito melhor, né? Então, o custo de utilização desses modelos hoje é muito baixo, né? Então, o Nova 2, por exemplo, ele veio aí para agregar bastante e com um retorno muito grande no desempenho. Você citou o Sonic, né? O Sonic, o Speech, né? Como você falou, né? Agregado ao Amazon Connect aí, ele traz uma resposta muito rápida. Aquela conversa que você tem com a gente ali, que você fica esperando, isso não acontece mais. Basicamente acontece a conversa ali quase que instantânea. Ficou mutado, ó. Tá mutado. Está mutada. Tá mutado na transmissão. Devo ter apertado o espaço aqui sem querer. Mas o ponto que eu tinha comentado, Bruno, inclusive eu lembro das arquiteturas que a gente trabalhava 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, onde a gente tinha que construir com diversos serviços para conseguir entregar uma central de atendimento, com URA, com agente de IA para auxiliar o atendente, para fazer essa parte de vocalização, para você colocar um atendimento 100% autônomo. Aí utilizava Poly, utilizava Lex, utilizava vários serviços. E o Sonic, ele traz uma qualidade muito melhor. O próprio Amazon Connect, que inclusive é um serviço que a gente vai trabalhar muito forte esse ano com os nossos clientes também, ele já te entrega toda essa infraestrutura, já conectando com esses modelos de mercado, né? Não só com Sonic para voz, mas também com outros modelos como o Nova, para poder ser um assistente ali para atendente na mesa, né? Então você consegue entregar projetos com muita mais simplicidade e muito mais rápido do que antes você levava meses para conseguir implementar uma arquitetura, uma solução que tivesse teor igual ou se aproximasse ao que a gente consegue entregar hoje com esses serviços. E o próprio Nova também é um modelo que a gente já vem trabalhando, né? Eu acho que você citou bem. O próprio Nova tem vários ganhos em relação a custo, acho que a gente falou muito aqui de custo hoje. O próprio cenário de você não ter que consumir modelos a partir do marketplace, mas modelos da própria AWS. Então, você tem redução de impostos quando você compara com serviços contratados de marketplace, como modelos externos. Então, você consegue ter uma economia maior a utilizar. Você conhece ter um desempenho muito equivalente, até superior, em determinados casos de uso, comparado a outros modelos de mercado. Então, são modelos que a gente já vem trabalhando também muito forte aqui dentro dos nossos projetos na Nuage. E já indo aqui para o encerramento, né? Acho que foi bacana que a gente pôde falar de vários serviços que o pessoal levantou. Eu coloquei também aqui no chat os nossos canais oficiais, veio a partir de uma pergunta de um dos participantes, e eu coloquei também um link oficial da própria AWS, onde eles elencaram ali os tops anúncios que foram feitos no reInvent 2025, e eles trazem também uma explicação, um pouquinho de cada um deles que foram feitos, para que vocês possam entender um pouco mais, quem quiser aprofundar também dentro desses temas que a gente está comentando aqui hoje. E indo aqui para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta assim, bem objetiva para todos. Se vocês fossem resumir assim, o reInvent na visão de vocês, né? Tudo que foi entregue lá, toda a experiência, todo o conhecimento, tudo que foi anunciado, novidade que a gente tem, em uma única palavra, assim, como é que vocês resumiriam? Assim, como é que vocês trariam? Eu vou começar aqui, eu seguir a ordem aqui, Sérgio, como você está aparecendo primeiro aqui para mim na sua câmera, como é que você traria assim, uma palavra para você? Para o reInvent de 2025. Produtividade. Legal. Somente muito com a parte de agentes também, redução de overhead, né? O serviço vem bastante para poder apoiar no dia a dia. E você, Luiz? Qual palavra você traria? Eu ia usar a produtividade também, mas para não repetir a do Sérgio, eu vou falar modernização. Eu acho que produtividade, se eu fosse elencar também pensando rápido, acho que foi um dos principais temas. O seu foi modernização, né? Diga aí, Didi, e para você, qual seria aí? Eu usaria a eficiência, sabe por quê? Vou ter até o contexto dela. Porque você ir para o evento e ver que o mundo inteiro
que são pessoas do mundo inteiro, falando a mesma coisa que você vem aplicando, e para mim, totalmente caminhando à eficiência, né? Tá direcionado ao que o mundo todo vem executando com as tecnologias. E eficiência de tudo, né? A gente fala de custo, de agilidade, de performance, de redução de overhead, de eficiência de diversas áreas, cada serviço conseguindo, na sua evolução, no seu lançamento, agregar cada vez mais, né, para as empresas, principalmente para as operações de TI, que também são muito impactadas ali. Claro que o negócio é o grande ganhador na ponta, né? Mas os times de TI também, eles acabam sendo grandes impactados ali no dia a dia com os desse serviço. E Dudu, na sua visão aí, como é que você resumiria em uma palavra o Reinvent 2025? Tá mutado, Dudu. Foi igual eu, hein? Pra não falar que sou só eu. Eu não vou falar uma palavra não, mas eu vou trazer o que sempre acontece. Toda vez que eu vou pro Reinvent, minha cabeça explode e quem sofre são os meninos aqui embaixo. Então, a gente sabe exatamente o que a gente... até onde a gente pode ir, né? Então, é como se a nossa mente, ela expandisse e a gente consegue agregar junto com os meninos aí para a gente poder expandir cada vez mais a empresa e os nossos clientes, né? Legal. Vocês trouxeram... Foi legal, gostei. E são palavras que resumem bem, né? E se complementam fortemente ali com tudo que foi anunciado. Vocês já trouxeram as principais, então se fosse trazer um aqui, eu ia falar amizade, assim, ó. Sensação de família, porque foi muito bom estar com vocês lá no Reinvent, em Las Vegas. Participar lá de toda a experiência, de participar do Reinvent, participar também, conhecer lá a cidade. Então foi uma experiência única, né? Porque, querendo ou não, um momento que proporcionam vários debates. E muitas ideias surgiram lá, né? O Dudu fala que é uma explosão de ideias, você sai de lá com a cabeça quente, e a gente aproveita esse momento, esse calor do momento lá, já para se reunir, já para discutir, vamos mudar essa estratégia, vamos trazer isso aqui para operação, vamos trazer isso para projetos, muda isso na venda. Então as coisas aconteciam lá também, conforme eram anunciados, né, pelo próprio Reinvent. Então foi um momento bem bacana ali de colaboração, de todo o time da Nuage e dos nossos clientes também que participaram. Bom, pessoal, eu encerro aqui, então, o nosso webinar. Espero que tenham gostado dessa dinâmica também. A gente quis trazer um pouco algo mais leve, algo mais colaborativo, onde todo mundo pudesse aqui complementar, pudesse trazer o seu ponto de vista aqui também dentro do debate. Então, foi ótimo participar com essa galera aqui. Eu quero agradecer também a participação de todos vocês. Então, Bruno, Dudu, Serjão, Luiz, Adriano também, nosso grande dia. Obrigado aqui por ter participado com a gente. Acho que fica claro aqui, quando a gente consegue reunir esse time de especialistas, essa seleção da Nuage, igual eu citei lá no começo, a gente consegue ter um debate aqui bem enriquecedor, né? Falando tanto da parte de tecnologia, que sim, é muito importante, mas trazendo também uma visão de ganho para o negócio, que é o grande impactado ali na ponta e é o grande cenário que a tecnologia busca acelerar, né? Então, acelerar o negócio, trazer benefícios para o negócio. Então, agradecer aqui também todos os participantes, todo mundo que se conectou com a gente aqui, quem também estiver assistindo depois nas nossas redes sociais, agradecer aí a presença de vocês, a participação, obrigado aí para quem ficou até agora e tenham uma ótima quarta-feira. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Obrigado, hein?